não vou me deter nesse texto, mas na vida do Abraão, especificamente. Mas esse texto vai ser o nosso texto básico. Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pai, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, nesta palavra santa, inerrante, poderosa, que ela cumpra os seus 4 propósitos em nós nessa noite, de ensinar, repreender, corrigir e educar. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Deixa eu olhar bem aqui para o meu reloginho, o tempo hoje é curto. Eu quero falar hoje sobre a obediência que agrada a Deus. Esse é meu título. A obediência que agrada a Deus. E o meu objetivo é mostrar que só agradamos verdadeiramente a Deus quando obedecemos. Só agradamos verdadeiramente a Deus quando obedecemos. É um problema muito complicado no meio evangélico a questão da obediência. Parece que o tema assusta um pouco as pessoas. A gente não gosta muito de falar de obediência. E eu creio que isso acontece porque nós não entendemos, de fato, a ordem e o processo da salvação. Porque quando nós entendermos, de fato, como funciona a salvação, a gente não vai ter problema com a obediência. Porque do ponto de vista da soteriologia e da doutrina da salvação, a salvação, ela vem antes da obediência. E não a obediência antes da salvação. Quando Deus, antes de Deus dar as suas instruções para o povo de Israel, Ele primeiro salvou esse povo do Egito, libertou esse povo. Depois de salvar e libertar esse povo, o Senhor entregou a eles instruções para que eles obedecessem e vivessem de acordo com essas instruções. Da mesma forma, Jesus Cristo primeiro nos salvou. Nos evangelhos, Jesus salva as pessoas e dá para elas instruções para que elas obedeçam. Se você pegar, por exemplo, o Sermão da Montanha, ele foi direcionado a quem? Aos discípulos. O Sermão do Monte é direcionado aos discípulos. A obediência que se espera do discípulo e não do não crente. Quando você lê, por exemplo, João 15, a parábola da videira, nessa parábola da videira, ou que alguns preferem chamar apenas de metáfora da videira, e provavelmente seja, ela é descrita e ela é dirigida aos discípulos. Ele inclusive diz ali, bem no início: vocês já estão limpos pela minha palavra. Ou seja, a obediência, a permanência, ela é fruto da salvação e não causa. Se nós não entendermos isso, nós vamos ter problema com a doutrina da obediência. Ou vamos cair no extremo do legalismo e achar que eu preciso obedecer para ser salvo, eu preciso obedecer para ganhar méritos, e muitos acreditavam nisso, inclusive na cultura judaica. Ou eu caio no outro extremo do antinomismo e começo a achar que já que sou salvo, eu não preciso viver uma vida de obediência. Percebe como que é gerada toda uma confusão em cima da questão da obediência? Wiley Gruden, um dos meus teólogos preferidos,
talvez o mais preferido. Ele escreveu um artigo em homenagem a John Piper, e nesse artigo ele colocou o título Agradar a Deus com a nossa obediência. 2 pontos. O ensinamento negligenciado do Novo Testamento. E esse artigo do Wayne Grudem é uma ampliação do artigo de John Piper no livro O Prazer de Deus, quando ele fala sobre o prazer de Deus na nossa obediência. Então, para esses autores reformados, os dois, a obediência não é um problema, mas para nós parece que é. Quando a gente fala de obediência, parece que a gente está falando de um tema que as pessoas não querem ouvir, não querem dar atenção. Mas quando nós olhamos para a Bíblia com seriedade, nós vamos ver que Deus estabeleceu um fio que une Gênesis e Apocalipse de obediência. Deus estabelece para Adão um caminho de obediência. Adão cai, não obedece, mas esse fio de obediência permanece em todas as escrituras, antes da lei, no período da lei, depois da lei, nos evangelhos, até no Apocalipse. A doutrina da obediência entra como princípio fundamental da vida cristã. Tem um teólogo católico que diz que a obediência é a mãe das virtudes. Eu fiquei pensando nessa frase, porque a gente pensa numa mãe das virtudes, é o amor. Eu falei, mas você sabe que o teólogo católico está com razão? Porque como é que eu vou amar? Para me amar eu tenho que obedecer. Quem obedece ama, quem obedece ora, quem obedece faz o bem no próximo, quem obedece a palavra de Deus, aos mandamentos. Então a obediência é a mãe das virtudes, porque para que eu tenha qualquer outra virtude, eu preciso colocar em prática o caminho da obediência. Portanto, queridos, a obediência precisa ser restaurada e ser recolocada no lugar central da nossa vida. Por isso que eu escolhi um pouco a história de Abraão, para meditar um pouco nela. Eu li 2 livros agora sobre Abraão. Eu li o livro do pastor Charles Swindoll, quando ele fala Abraão, homem obediente e destemido. Pastor Charles Swindoll, daquela série Heróis da Fé, maravilhosa série. Tem Moisés, tem José. E li também o livro do Hernán Chia Lopes, Abraão, pai da fé. E aproveitei e li também a biografia de Paulo agora, no período do Natal. Aproveitei para ler do biblista Carlos Mestre. E também li a biografia de Paulo de Hernán Chia Lopes, para estudar sobre esses homens e ver o quanto esses homens de fato viveram uma vida de obediência. Mas Abraão, não tem como a gente fugir dele. A própria galeria dos heróis da fé retrata Abraão como um homem obediente. A Bíblia retrata Abraão como um homem obediente. Então, se tem alguém que pode nos ensinar alguma coisa sobre obediência, é esse cara aí, o Abraão. E agora, grava isso, o personagem mais importante do Antigo Testamento é Abraão, não é Moisés. Inclusive Paulinho, quando vai defender a tese da justificação pela fé, em Romanos 4, ele traz a figura do Abraão. E em Gálatas ele diz que Deus ensinou o Evangelho a Abraão. Então, a Bíblia diz que nós somos filhos de quem? De Abraão. Inclusive nós somos filhos espirituais de Abraão. Então é a figura mais importante. E é esse cara que vai nos ensinar essa vida de obediência. Queria eu ter tempo hoje para pregar, mas vou pelo menos rascunhar aqui algumas ideias para a gente pensar. E a minha tese para a gente pensar é: que tipo de obediência agrada a Deus? Iluminado pela história de Abraão.
Que tipo de obediência agrada a Deus? Primeiro, obediência imediata. Travou aí? Que tipo de obediência agrada a Deus? Primeiro, obediência imediata. Ou seja, prontidão em responder à voz de Deus. Deus chamou Abraão. E qual foi a resposta de Abraão? Eis-me aqui. Você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela, você vai sair da casa do seu pai. Ele não titubeou, ele não hesitou, ele não murmurou, ele não negociou. Ele prontamente se submeteu à voz de Deus e foi, sem saber para onde, sem ter um mapa, sem ter uma rota, sem ter um GPS. Ele simplesmente levantou e partiu, diz o texto. Partiu Abraão. Partiu Abraão. Esse é o ponto que nós precisamos pensar. É difícil uma obediência imediata. É difícil uma obediência sem levantar desculpas. Ah, mas eu estou sem tempo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Não, ele não fez nada disso. Ele apenas levantou e foi. E para ter essa obediência imediata, nós precisamos de sensibilidade espiritual. Para ter essa obediência imediata, nós precisamos ter discernimento espiritual. Nós precisamos discernir a voz de Deus, saber que é Ele que está falando conosco e que é Ele que está nos chamando. Porque quando nós temos discernimento e sensibilidade espiritual, nós não teremos dificuldade em prontamente ouvir, em prontamente atender. Mas um cara no Novo Testamento que me chama a atenção pela sua obediência imediata. Na verdade, quem me chamou a atenção para esse cara é o teólogo alemão e mártir, que foi enforcado por Hitler, Dietrich Bonhoeffer. No seu livro Discipulado, Bonhoeffer fala que Mateus, o Levi, quando chamado por Jesus, respondeu imediatamente, levantou e foi. Mateus era coletor de impostos, ou seja, uma profissão desprezada pelos judeus. Judeus não gostavam de coletor de impostos. Para os judeus, o coletor de impostos trabalhava para Roma e, consequentemente, contra eles. E Jesus chega lá e fala: vem ser meu discípulo. Um coletor de impostos. Provavelmente um camarada rico. Porque geralmente as pessoas que trabalhavam na coleteria eram pessoas de posse, pessoas que adquiriram posição, pessoas que adquiriram riqueza. E Jesus fala: eu quero você. E a resposta dele foi imediata: eu vou, eu aceito, eu topo. Jesus criou problemas, Jesus criou um embaraço, Jesus criou uma confusão. Jesus está trazendo para o seu grupo alguém malquisto pelos judeus, de reputação duvidosa. Vocês conhecem o caso de Zaqueu, que era também cobrador de impostos. E vocês percebem pelo texto da história de Zaqueu, em Lucas 19, que houve uma resistência dos fariseus quando viu Jesus na casa de Zaqueu. Então vocês têm que admitir que chamar para ser discípulo um cara desse é criar um problema, é criar um embaraço. Mas o Senhor escolhe quem Ele quer, aonde Ele quer, sem perguntar a quem, sem consultar ninguém, porque Ele é Senhor. Se Ele quer escolher você, se Ele quer chamar você, se Ele quer usar você, Ele vai usar, porque Ele é soberano. Nós não podemos determinar como Deus age e o que Ele tem que fazer. Nós só temos que fazer uma coisa: obedecer imediatamente. Pergunta e o desafio para nós em 2026 é esse: obedecer imediatamente ao chamado de Deus. Agora, deixa eu abrir mais. A graça pressupõe a obediência. É impossível obedecer sem graça.
Imagina Abraão num cenário de idolatria, de politeísmo, muitos deuses. E o Senhor chega lá e chama Abraão, e ele obedece. É impossível. É impossível. A cegueira da idolatria, a cegueira da corrupção, a cegueira do pecado não iria permitir jamais que Abraão tivesse uma obediência imediata. Então foi necessário que a graça agisse primeiro no coração dele. Não sei se agora, imediatamente, quando Deus o chama externamente, Ele também o chamou internamente, como ensina a teologia reformada. O chamado externo e o chamado interno. Provavelmente aconteceu simultaneamente. Ao chamar Abraão, houve um chamado interno. E o chamado interno, que é a ação do Espírito na alma, faz com que as escamas dos olhos de Abraão caia. Ele percebe o seu erro, seu pecado, e imediatamente aceita o convite, não só da salvação, mas o convite para ser o pai na fé. Abraão foi sem saber aonde. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que quer entrar em 2026, o mais importante não é aonde você vai. O mais importante é saber com quem você vai. Esse que é importante. Abraão já sabia com quem ele ia. Está pronto. Para onde eu vou não importa, eu estou indo com o Pai. Não importa, estou indo com Deus. Se eu estou indo com Deus, não importa. Grava isso. Você está com Deus? Moisés falou assim: se o Senhor não for comigo, não me deixa ir. Deixa eu partir para frente. Segundo lugar, que tipo de obediência agrada a Deus? A obediência confiante. Obediência confiante. Abraão saiu de sua terra, da sua parentela. Qual garantia ele tinha? Nenhuma. Qual segurança ele tinha? Nenhuma. Qual certeza ele tinha? Nenhuma. Mas ele foi. E ele foi por quê? Porque a sua obediência não estava baseada na lógica. A sua obediência não estava baseada em estatísticas. A sua obediência não estava baseada em promessas de que ele vai morar nessa casa, ele vai ganhar X salário. Não. Ele apenas confiou. Quando eu conheço Deus, quando eu conheço o caráter de Deus, eu confio. Mas eu não falei sobre salário. Mas eu não falei sobre aonde você vai morar. Mas eu não falei como é que vai ser a sua vida lá. Eu não te falei nada, mas eu confio. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Quando nós confiamos e temos a certeza de que Deus tem o melhor para nós, que Ele quer o melhor para nós, nós não duvidamos. Nós confiamos. A obediência confiante é a obediência que nasce da compreensão do caráter de Deus. Posso ouvir amém? Amém. Nós temos que ter essa consciência, queridos irmãos, de que Deus quer que a gente viva pela fé. Abraão foi peregrino durante muito tempo. Ele foi peregrinando de um lado para o outro. E ele jamais iria conseguir sem fé. Gênesis 13, Gênesis 17, Hebreus 11, do 9 ao 13, fala que Abraão estava peregrinando. Agora, olha que interessante. É que no meio dessa peregrinação, Abraão teve fome, passou por fome. E por causa da fome, ele mudou de cidade. No meio dessa peregrinação, Abraão teve medo. E por causa do medo, por 2 vezes, Abraão colocou a esposa em risco. 2 vezes. Na primeira vez, diante do faraó, ele disse a minha irmã. E o faraó pegou a Sara para ser uma das mulheres do seu harém. Deus entrou no meio, trouxe praga, trouxe confusão, e o faraó teve que entregar a mulher. Depois, numa segunda vez, quando ele encontra com a Amaleque, ele lá em Gerar, rei de Gerar, ele simplesmente mente de novo, e novamente Sara é colocada em risco. Então Abraão teve momentos difíceis, teve momentos de crise, teve momentos de erros,
Mas sabe o que é gostoso? Deus não está atrás de perfeitos. Deus está atrás de pessoas que continuam obedecendo. Posso ouvir amém? Deus está atrás de perfeito. Quem não errou? Abraão errou com a sua esposa 2 vezes. Os irmãos de José erraram com ele. Davi errou várias vezes. Moisés errou. E por causa do seu erro não entrou em Canaã. Salomão desviou basicamente no final da vida, se envolvendo com mulheres de outros deuses, que adoravam outros deuses. A Bíblia nunca escondeu esses erros, mas Deus usou pessoas que eram falhas, que cometiam erros. A obediência confiante, a obediência que sabe que Deus é misericordioso, amém? Se Deus olhar para nós e observarmos todo o nosso pecado, nós estamos lascados. Se Deus levar em conta os nossos pecados, nós estamos fritos e roubados. A nossa vida, irmãos, não está baseada no mérito, mas na graça de Deus. Posso ouvir amém? Sabe por que o diabo não toca na sua vida? Não é porque você é perfeito, não. O diabo está tocando na minha casa, adoeceu meu filho, porque não estou dando dízimo. O diabo está tocando na minha casa, me adoeceu, porque eu não estou participando de ministério. Vocês estão vendo? Nós estamos blindados pelo sangue do Cordeiro, amém? Isso é garantia eterna, independente das nossas escorregadas aqui e acolá, como fez Abraão. Agora, esse Espírito está em nós, vai nos conscientizando dia a dia dos nossos pecados, a gente vai crescendo, vai crescendo. Sabe por quê? Porque a obediência é progressiva, a santificação é progressiva. Nós vamos falhar, mas o nosso Deus vai continuar insistindo conosco, e a gente vai vencer as nossas falhas, nossos erros, até chegar ao alto, que é a perfeição. Paulo diz: eu ainda não cheguei, eu cheguei, mas não cheguei, disse Paulo. Estou a caminho. A obediência de Abraão foi uma obediência confiante. Essa é a obediência que agrada a Deus, confia nele. Terceiro, passa para frente aqui, gente. Que tipo de obediência agrada a Deus? A obediência abnegada, que renuncia. A abnegação é renunciar aos próprios desejos em favor de um propósito maior. Abraão, para obedecer, teve que abandonar a terra, teve que abandonar a casa. Abraão, para obedecer, teve que renunciar aos parentes. Até que renunciar a parente é fácil, viu, gente? Mas Abraão, para obedecer, teve que sair da sua zona de conforto. Abraão, para obedecer, teve que renunciar. Quem sabe estava lá o gadinho dele, quem sabe a casinha dele, quem sabe a casa de Abraão era a melhor da região. Quem sabe Abraão tinha até um certo status, uma certa posição. Mas Abraão renuncia tudo isso. E renuncia para quê? Para obedecer. Queridos, é impossível obedecer sem renunciar a tudo. A vida cristã começa com a renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie, toma sua cruz, assuma um projeto de obediência e me siga dia a dia. É interessante porque todas as vezes que Jesus fala de discipulado, ele insiste na renúncia. Quem não renunciar a pai e mãe por amor a mim não é digno. Percebe? Jesus está o tempo todo dizendo assim: nós temos que renunciar, nós temos que deixar alguma coisa para trás, mas nós não queremos. Nós queremos seguir Jesus sem mexer na nossa vidinha, sem mexer na nossa zona de conforto. Nós queremos obedecer Jesus desde que isso não mexa os meus bens, a minha casa. Queridos irmãos, tem como a gente seguir Jesus sem renúncia?
Você está disposto a renunciar tudo para seguir Jesus? Você acha que a pessoa que não renunciou tudo na grande tribulação vai aguentar o tranco? Porque eu creio que a igreja passa pela grande tribulação. Vai aguentar o tranco? Será que nós não vamos negar Jesus? Se nós hoje não renunciamos o mínimo, como diz a Bíblia, se você não é fiel no pouco, como vai ser fiel no muito? Você está disposto a renunciar pela igreja? Queridos, vamos colocar aqui. Paulinho vai dizer o que lá em Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está dizendo: eu renuncio o meu sossego, eu renuncio a minha vida boa, para que a igreja seja como ela deve ser. Ou seja, eu vou renunciar a qualquer coisa, vou renunciar a prazer, vou renunciar a casa própria, vou renunciar a amizades, vou renunciar a tudo que for, para que a igreja de Cristo seja como ela deve ser. E com quem Paulinho aprendeu isso? Com Jesus. Não é estar em Efésios 5, que ele amou a igreja e se entregou por ela. Nós não queremos renunciar nada pela igreja. Nós não queremos renunciar a nossa agenda, não queremos renunciar o nosso tempo, não queremos renunciar nossas prioridades. Parece que a igreja entrou num lugar, sei lá, o último lugar na sua escala. Qualquer coisa substitui a igreja, qualquer coisa faz você abandonar seus compromissos. É isso que está acontecendo hoje. O Senhor disse para Abraão: me obedeça, mas não há como obedecer sem abnegação, sem renúncia. Paulinho não teria feito 3 viagens missionárias sem renúncia. Paulo não tinha fundado cerca de 7 igrejas, podemos colocar assim, de uma maneira resumida. Ou melhor, não teria escrito 7 cartas para 7 igrejas, basicamente. Algumas ele escreveu 2 cartas, como Tessalonicenses. Coríntios ele escreveu 4 cartas. Apenas 2 nós temos na Bíblia, mas cerca de 4. Ele não teria feito nada disso se ele tivesse renunciado. Aonde está o seu tesouro, disse Jesus, aí está seu coração, queridos irmãos. Quarto lugar, que tipo de obediência agrada a Deus? A obediência adoradora. Vocês repararam uma coisa na vida de Abraão? Por onde Abraão passou, aonde ele chegava, Abraão edificava um altar. A gente vai ver isso aí, Gênesis 12, versos 7 a 8, capítulo 13, verso 18. Ele vai lá e edifica um altar. Sabe por quê que ele fazia isso? Toda vez que ele chegava no lugar, porque para Abraão, a coisa mais importante não é onde eu vou morar. A coisa mais importante é o altar a Deus. Ou seja, ele está dizendo: eu vou priorizar primeiro Deus. Primeiro eu vou edificar o altar, depois eu vou ver onde vou morar. Primeiro eu vou edificar o altar, ou seja, é impossível caminhar sem ser adorador. Deus está no centro da sua vida. Estabeleça um altar na sua casa, adora a Deus na sua casa. Estabeleça um altar na sua empresa, adora a Deus lá. Eu não estou falando fazer culto na empresa não, por favor. Eu estou querendo dizer que você deveria verticalizar na sua empresa o lugar de Deus lá. Estabeleça um altar na sua sala de aula. Não estou dizendo para criar um culto na sala de aula. Eu estou dizendo para você verticalizar, dar um lugar a Deus nessa sala de aula. Estabeleça um altar no seu namoro. Estabeleça um altar nas suas amizades. Ou seja, por onde você for, coloque Deus, adore a Deus. Estabeleça um altar em todas as áreas. Esse é o Abraão. Aonde eu for, aonde eu chegar, eu vou estabelecer um altar. Quem obedece não reclama, adora. Quem obedece não murmura, adora. Quem obedece não fica olhando dificuldade, adora.
A primeira coisa que nós temos que fazer em qualquer lugar que nós formos é adorar a Deus, louvar a Deus e agradecer a Deus. Não basta caminhar com Deus, é preciso adorar enquanto a gente caminha. Em quinto lugar, que tipo de obediência agrada a Deus? A obediência total. Obediência total. A obediência de Abraão, ela foi progressiva. Abraão obedeceu quando foi chamado, Gênesis 12. Abraão obedeceu quando Deus entregou a promessa de um filho, Gênesis 15. Abraão obedeceu quando Deus fez aliança com ele, Gênesis 17. E o ápice da obediência de Abraão, ele obedeceu quando Deus lhe pediu o seu único filho. Esse foi o ápice da obediência. Me dá seu filho, seu único filho. Abraão não titubeou, Abraão não deu desculpas, Abraão não negociou. Abraão simplesmente, beleza, se for quer o filho, eu vou entregar o filho. É interessante, né? Porque a história do Isaac é a história de Jesus, né? A história de Isaac é a história de Jesus. Assim como Abraão leva o filho para sacrificar, o pai leva Jesus para o Calvário para sacrificar. A diferença é que Deus proveu um cordeiro no lugar do Isaac, e na cruz Deus não proveu ninguém, o próprio Cristo morreu. Nós temos que entender que essa obediência total não é fácil. Mas a obediência total de Abraão se fortaleceu porque ele acreditava na providência de Deus. Hebreus 11:19 diz que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac. Abraão foi tranquilo. Deus me prometeu esse menino. Deus disse que esse menino é um filho da promessa. Agora Deus está pedindo ele. Beleza, problema dele. Eu sei que Deus não volta atrás. Eu sei que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, como disse em Números. Então não vai entregar o menino. O menino fala onde está o cordeiro, Deus proverá. Beleza. E é interessante porque quando ele vai subir para sacrificar o Isaac, ele diz para as pessoas: vou ali adorar e volto. Vamos adorar e voltamos. Pai, voltamos, Isaac. Você vai matar seu filho, mas você vai voltar com ele. Voltamos, no plural. Sabe por quê? Ele acreditava no projeto de Deus. Irmãos, quando nós confiamos no caráter de Deus, nós não vamos ter problema de ter uma obediência total. Posso ouvir amém? A obediência de Abraão não foi parcial. Obediência parcial é sinônimo de desobediência. Abraão não obedeceu 99%. Abraão obedeceu 100%. Quem obedeceu de maneira parcial foi Saul. Deus disse: ó, eu quero que você mata o rei, mata tudo e não traga nada. Ele poupou o rei. E ao poupar o rei, ele obedeceu a Deus parcialmente, de maneira seletiva. Quantas pessoas, irmãos, obedecem a Deus de maneira parcial e seletiva? Eu vou obedecer a Deus nisso aqui. Eu vou obedecer a Deus naquilo ali. Isso aqui eu não vou obedecer. Eu vou obedecer a Deus dando uma ofertinha, mas não vou dar dízimo. Obediência parcial é desobediência. Eu vou dar uma vez ou outra uma ajuda para enganar a Deus e enganar todo mundo. Obediência parcial é desobediência. Abraão entendeu que a obediência a Deus tem que ser total. Essa é a única obediência que agrada a Deus. Posso ouvir amém? A pergunta que eu coloco aqui para encerrar: a sua obediência é total ou é parcial? Qual é o desafio que eu quero deixar para nós em 2026? Que possamos dizer como Abraão: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
Vamos colocar de pé?